Um sheik árabe ofereceu um contrato de casamento para uma jovem brasileira de 22 anos, mas quando descobriu que ela era virgem, algo completamente inesperado aconteceu em seu coração. Segredos de família vieram à tona, sentimentos proibidos floresceram e suas vidas se transformaram para sempre de uma forma que ninguém poderia imaginar. Uma história de paixão, redenção e amor verdadeiro que transcendeu todas as barreiras culturais e sociais. Prepare-se, porque essa história irá emocionar você do início ao fim. Se inscreva no canal, deixe seu like neste vídeo e comente de onde você está assistindo. O cheiro de jasmim e especiarias árabes perfumava o ar da luxuosa mansão em Higienópolis, quando Hakim Al-Mansur ajustou o punho da camisa de seda italiana e observou a jovem do outro lado da mesa de mogno entalhado. Yasmin Alcântara, 22 anos, mãos trêmulas segurando a caneta dourada, como se fosse uma serpente venenosa, evitava seu olhar penetrante. São apenas 2 anos, murmurou Hakim, sua voz grave ecoando no escritório revestido de livros antigos e tapetes persas. Um contrato como qualquer outro. Yasmin ergueu os olhos amendoados, ainda úmidos de lágrimas contidas. Qualquer outro contrato não envolve minha vida, Sr. Al-Mansur. Ele inclinou-se para Fraz, na poltrona de couro, estudando cada traço delicado do rosto dela. Aos 45 anos, Hakim construíra um império, importando especiarias e tecidos do Oriente Médio, desenvolvendo uma reputação de homem calculista e implacável nos negócios. Mas algo na vulnerabilidade daquela jovem despertava uma inquietação que ele preferia ignorar. Seu pai explicou as condições? Perguntou, folheando as páginas do contrato. Moradia nesta casa, mesada mensal de R$ 15.000, plano de saúde completo para sua família e, ao final dos 2 anos, um apartamento em seu nome. Sim, ele explicou. A voz de Yasmin saiu mais firme desta vez. Mas não explicou por que o senhor escolheu nossa família para esta proposta. Hakim fechou o contrato e se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim perfumado de rosas damascenas. A verdade era que Elias Alcântara, pai de Yasmin, havia sido seu rival nos negócios por anos, até que uma série de investimentos mal calculados levara a família à beira da falência. Quando soube da situação, algo em Hakim, talvez a lembrança de sua própria luta para construir o império familiar, o levara a fazer uma proposta inusitada. Seu pai foi um adversário respeitável, disse sem se virar. Admiro homens que lutam por suas convicções, mesmo quando perdem. E eu sou o prêmio de consolação? A pergunta cortou o ar como uma lâmina afiada. Hakim se virou, encontrando os olhos dela brilhando com uma mistura de revolta e resignação que o surpreendeu. Você é uma solução mutuamente benéfica, respondeu, retomando seu lugar à mesa. Preciso de uma esposa para eventos sociais e jantares de negócios. Você precisa de estabilidade financeira. É simples. Simples. Yasmin repetiu a palavra como se testasse seu sabor amargo. O senhor já foi casado? A pergunta pegou Hakim desprevenido. Por um instante, a imagem de Helena, loira, ambiciosa, que o deixara no altar 10 anos antes por um investidor mais jovem, atravessou sua mente como uma sombra dolorosa. Uma vez, admitiu. Aprendi que sentimentos complicam acordos. Yasmin assentiu lentamente, como se algo importante tivesse se esclarecido em sua mente. Pegou a caneta com firmeza renovada e assinou seu nome na linha pontilhada, cada letra formada com precisão deliberada. Muito bem, disse Hakim, adicionando sua própria assinatura. Amanhã você se muda para cá. Soraya, minha irmã, vai ajudá-la com os detalhes práticos. E os detalhes impráticos? Perguntou Yasmin, levantando-se e alisando a saia simples de algodão. Como assim? Como fingir que somos um casal apaixonado quando mal nos conhecemos?
Hakim sorriu pela primeira vez desde que ela chegara, um sorriso que não alcançou os olhos escuros. Deixe isso comigo. Tenho experiência em representar papéis convincentes. Yasmin caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Senhor Al-Mansur? Hakim. A partir de amanhã, você deve me chamar pelo nome. Hakim. Ela testou a palavra, e ele percebeu como soava diferente em seus lábios. Obrigada por salvar minha família. Prometo que não vai se arrepender. Quando a porta se fechou atrás dela, Hakim permaneceu sentado por longos minutos, inalando o perfume sutil de rosas que ela deixara no ar. Pela primeira vez em anos, questionou se havia feito a escolha certa. Contratos eram seguros, previsíveis. Pessoas eram imprevisivelmente perigosas. Guardou os documentos na gaveta e se serviu de um copo de arak, o licor de anis que seu avô libanês lhe ensinara a apreciar. Amanhã, Yasmin Alcântara se tornaria Yasmin Al-Mansur, pelo menos no papel. O que isso significaria na prática, apenas o tempo revelaria. Do lado de fora, o jardim perfumado sussurrava promessas no vento noturno, como se até as plantas pressentissem que mudanças profundas estavam por vir. A manhã chegou envolvida em névoa e expectativas quando Yasmin subiu os degraus de mármore da mansão, carregando apenas uma mala de tecido surrado e o peso de uma decisão irreversível. Hakim a esperava no hall de entrada, impecável em seu terno cinza, como se receber uma esposa contratada fosse parte de sua rotina matinal. Pontual, observou ele, consultando o relógio Patek Philippe. Admiro isso em uma pessoa. Aprendi que atrasos custam oportunidades, respondeu Yasmin, examinando o lustre de cristal que pendia do teto alto como uma constelação capturada. Soraya Al-Mansur desceu a escadaria curvada com a graça de uma bailarina e a expressão de uma auditora fiscal. Aos 38 anos, ela preservava a beleza mediterrânea da família, mas seus olhos escuros carregavam uma frieza calculada, que fez Yasmin se endireitar instintivamente. Esta é minha irmã, Soraya, disse Hakim. Ela administra a casa e supervisiona nossos eventos sociais. Yasmin cumprimentou a jovem, estendendo a mão. Soraya apertou seus dedos com força desnecessária. Espero que entenda que esta casa tem suas regras. Meu irmão pode ter sido generoso em suas condições, mas isso não significa que você pode fazer o que quiser. Soraya. A voz de Hakim carregou um tom de advertência. Está tudo bem, interrompeu Yasmin, sustentando o olhar da cunhada. Imagino que seja difícil aceitar uma estranha em sua casa. Prometo respeitar suas tradições. Algo na resposta calma de Yasmin pareceu desarmar parcialmente a hostilidade de Soraya. Ela assentiu brevemente e se virou para Hakim. A suíte azul está preparada. Deixei alguns vestidos no closet, mas ela precisará de um guarda-roupa completo antes do jantar beneficente da próxima semana. Já providenciei, disse Hakim. Kátia vem amanhã para fazer as medidas. Yasmin os ouvia discutir sua vida como se ela fosse uma boneca sendo preparada para a exibição. A realidade de sua nova situação começava a se cristalizar. Ela não era mais uma pessoa com vontade própria, mas um acessório caro na vida social de Hakim. Gostaria de ver meu quarto, disse ela, interrompendo a conversa. Hakim a conduziu pelo corredor decorado com fotografias antigas de Beirute e Damascus. A suíte azul justificava o nome. Paredes em tom pastel, móveis de madeira clara e uma janela ampla que dava para o jardim dos fundos. O banheiro fica ali, indicou ele, mantendo distância respeitosa. Meu quarto é no final do corredor. Temos quartos separados, naturalmente. Naturalmente, repetiu Yasmin, testando a maciez da colcha bordada com fios dourados. O café da manhã é servido às 7. Almoçamos juntos quando estou em casa. Jantares formais são anunciados com antecedência. Ele fez uma pausa. Há algo mais que precisa saber?
Yasmin caminhou até a janela e observou o jardim meticulosamente cuidado. Rosas damascenas em fileiras perfeitas, fonte de mármore ao centro, pérgola coberta de jasmim, tudo belo, tudo controlado. Como devo me comportar quando estamos sozinhos? Perguntou sem se virar. Como quiser. O contrato especifica apenas aparências públicas. E se eu quiser sair sozinha? Visitar minha família? Ter amigos? Desde que não interfira com nossos compromissos sociais, você tem liberdade completa. Yasmin se virou para encará-lo. Por que está sendo tão generoso? Hakim hesitou, como se a pergunta o pegasse desprevenido. Generoso seria um exagero. Sou prático. Uma esposa infeliz é um problema. Uma esposa contente é um ativo. Um ativo, ela murmurou. Como suas especiarias e tecidos. Exatamente. Algo na frieza deliberada da resposta dele fez Yasmin perceber que Hakim al-Mansur era um homem que transformara a emoção em estratégia. Ela se perguntou que feridas haviam criado aquela armadura tão bem polida. Deixo você se instalar, disse ele, caminhando em direção à porta. Amanhã começará a trabalhar na empresa. Soraya vai explicar suas responsabilidades. Trabalhar? Parte do contrato. Você será minha assistente em desenvolvimento de novos produtos. Seu inglês é fluente? Sim, e também falo francês básico. Perfeito. Lidamos com fornecedores europeus. Quando ele saiu, Yasmin se deixou cair na poltrona próxima à janela. O jardim perfumado parecia sussurrar segredos no vento da tarde, e ela se perguntou quantos outros acordos como o dela já haviam sido selados naquela casa silenciosa. Abriu a mala e começou a guardar suas poucas roupas no closet imenso, onde os vestidos que Soraya havia escolhido pendiam como fantasmas coloridos de uma vida que ela ainda não sabia como viver. Naquela noite, durante o jantar silencioso, servido na sala de jantar formal, Yasmin observou Hakim cortar o cordeiro temperado com especiarias que perfumavam todo o ambiente. Ele mastigava pensativamente, perdido em reflexões que ela não conseguia decifrar. A comida está boa? Perguntou ele, finalmente notando seu olhar. Deliciosa. Quem cozinha? Fátima. Está conosco há 15 anos. Veio do Líbano com receitas da família. Você sente falta de lá? Do Líbano? Hakim levantou os olhos, surpreso pela pergunta pessoal. Nasci aqui, mas visitei Beirute algumas vezes com meu pai. É uma cidade que renasceu das cinzas várias vezes. Como você, disse Yasmin suavemente. Desta vez, ele parou de mastigar completamente. O que quer dizer com isso? Soraya me contou sobre seus primeiros anos aqui, como seu pai começou com uma barraca na rua 25 de março e construiu tudo isso. Soraya fala demais, murmurou ele, mas Yasmin detectou uma nota de orgulho em sua voz. O resto da refeição transcorreu em silêncio confortável, quebrado apenas pelo tinir delicado dos talheres contra a porcelana. Quando se levantaram, Hakim parou ao lado da cadeira dela. Yasmin? Sim. Bem-vinda à família Al-Mansur. Foi a primeira vez que ele usou a palavra família sem ironia, e algo no peito dela se aqueceu inesperadamente. Talvez aquele contrato frio pudesse se transformar em algo mais humano, afinal. Naquela noite, deitada na cama king size perfumada com lavanda, Yasmin escutou os sons noturnos da mansão se acomodando ao seu redor como um abraço hesitante. A primeira semana de Yasmin na empresa Al-Mansur Oncia transcorreu como uma dança cuidadosa entre expectativas e realidades. O escritório ocupava 2 andares de um prédio comercial na Vila Olímpia, com vista para o Rio Pinheiros e paredes decoradas com tapetes e objetos árabes que contavam a história de 3 gerações de comerciantes. Estes são nossos principais fornecedores, explicou Soraya, apontando para uma planilha que mais parecia um quebra-cabeça internacional. Especiarias vêm de Istambul e Damasco, tecidos de Delhi e Cairo, perfumes de Marrakech.
Yasmin estudou os números com atenção crescente. Sua formação em administração, interrompida por necessidades financeiras, finalmente encontrava propósito prático. As margens de lucro variam muito, observou ela. Por que não consolidamos alguns fornecedores para reduzir custos de transporte? Soraya ergueu uma sobrancelha. Meu irmão tem relacionamentos pessoais com esses fornecedores há décadas. Não é apenas sobre dinheiro. Claro, mas e se encontrássemos formas de manter os relacionamentos e ainda otimizar a operação? Antes que Soraya pudesse responder, Akin apareceu na porta do escritório, carregando uma xícara de café árabe que perfumava todo o ambiente com seu aroma intenso. Como está se adaptando? Perguntou a Yasmin, mas seus olhos já escaneavam a planilha na mesa. Ela está sugerindo mudanças nos fornecedores, disse Soraya, com um tom que beirava a desaprovação. Akin se aproximou, lendo por cima do ombro de Yasmin. Ela sentiu o calor de sua presença e o perfume sutil de sândalo que ele usava, uma mistura que a desconcentrava mais do que deveria. Mostre-me, disse ele. Yasmin respirou fundo e começou a explicar sua análise. À medida que falava, notou que Akin a observava com atenção genuína, não apenas educada. Quando terminou, ele permaneceu em silêncio por longos segundos. Interessante, murmurou finalmente. Soraya, agende uma reunião com Ahmed em Istambul para a semana que vem. Quero discutir essas possibilidades. Soraya pareceu genuinamente surpresa. Akin, você tem certeza? Mexer com estruturas que funcionam há anos. Funcionam, mas podem funcionar melhor, interrompeu ele, ainda olhando para Yasmin. Boa análise. O elogio fez Yasmin se sentir estranhamente aquecida por dentro. Desde que chegara, cada pequena aprovação dele parecia valer mais do que deveria. Naquela tarde, durante o almoço na cobertura do prédio, um espaço que Akin havia transformado em jardim suspenso com plantas aromáticas, eles comeram em silêncio contemplativo. A vista de São Paulo se estendia além do vidro, uma metrópole fervilhante que contrastava com a paz cultivada daquele pequeno oásis. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Yasmin, cortando um pedaço de quibe. Pode tentar. Por que nunca se casou de verdade? Quero dizer, depois da primeira vez? Akin mastigou lentamente como se a pergunta tivesse sabor amargo. Descobri que sou melhor nos negócios do que nos relacionamentos. Ou talvez nunca tenha encontrado a pessoa certa. A pessoa certa é um conceito romântico. Compatibilidade é mais prática. E nós somos compatíveis? A pergunta escapou antes que ela pudesse se censurar. Akin levantou os olhos, encontrando os dela com uma intensidade que a fez corar. Ainda estamos descobrindo, disse ele suavemente. Naquela noite, Yasmin ligou para seu pai de seu novo quarto, precisando ouvir uma voz familiar. Como está, minha filha? A voz carinhosa de Elias Alcântara atravessou a linha como um abraço. Bem, papai. Diferente do que imaginava, mas bem. Ele está tratando você direito? Yasmin hesitou. Como explicar que Akin a tratava com uma cortesia respeitosa que às vezes parecia mais distante que a crueldade? Que ela começava a desejar conversas que durassem mais que o necessário, olhares que revelassem mais que educação? Sim, papai. Ele é complicado, mas justo. E você? Está feliz? A pergunta a pegou desprevenida, porque não tinha uma resposta simples. Felicidade parecia uma palavra pequena demais para descrever a mistura de ansiedade, curiosidade e um estranho contentamento que sentia. Estou aprendendo a estar, respondeu honestamente. Depois da ligação, Yasmin caminhou até a janela de seu quarto. O jardim noturno brilhava sob a luz suave dos postes discretos, e ela podia ver Akin em seu escritório no térreo, trabalhando até tarde, como fazia todas as noites. Ele levantou os olhos naquele momento, como se sentisse seu olhar, e acenou brevemente. Um gesto simples que a fez sorrir sozinha no escuro.
Talvez aquele contrato pudesse se transformar em algo mais humano, mais real. Talvez Hakim al-Mansur fosse um homem que valia a pena conhecer além das cláusulas e condições. No jardim perfumado, as rosas damascenas sussurravam segredos antigos no vento noturno, como se até elas pressentissem que algo estava mudando naquela casa de aparências cuidadosamente mantidas. Yasmin adormeceu naquela noite com o perfume de jasmim entrando pela janela entreaberta e a sensação estranha de que sua vida real estava apenas começando. O primeiro evento social como esposa de Hakim chegou mais rápido do que Yasmin esperava. O jantar beneficente da Associação Cultural Sírio-Libanesa reunia a elite empresarial paulistana em um salão decorado com lustres cristalinos e arranjos de rosas brancas que perfumavam todo o ambiente. Yasmin ajustou o vestido de seda azul marinho que Soraya havia escolhido, sentindo-se como uma atriz prestes a estrear em uma peça cujo roteiro não conhecia completamente. Hakim, impecável em smoking, ofereceu-lhe o braço com cortesia formal. "Lembre-se", murmurou ele enquanto caminhavam em direção ao salão. "Somos casados há 3 meses. Nos conhecemos através de negócios da família. Mantenha as respostas simples. E se perguntarem sobre nossa lua de mel? Dispomos de fotos de nossa viagem a Istambul", disse ele, mostrando o celular discretamente. Yasmin olhou as fotografias. Ela e Hakim sorrindo diante de mesquitas e mercados, parecendo perfeitamente felizes. A qualidade profissional das imagens revelava o nível de planejamento que ele investira naquela farsa. "Você pensa em tudo", murmurou ela. "Tenho que pensar. Erros custam caro." O salão fervilhava de conversas em árabe e português, perfumes caros misturando-se com o aroma de especiarias dos canapés servidos pelos garçons. Hakim a conduziu entre os grupos, apresentando-a com orgulho sutil que parecia genuíno. "Yasmin, esta é Laila Tadros, presidente da associação", disse ele, parando diante de uma mulher elegante de cabelos grisalhos. "Prazer em conhecê-la", disse Yasmin, apertando a mão oferecida. "Finalmente conhecemos a mulher que conquistou o coração do nosso Hakim", disse Laila com um sorriso caloroso. "Ele estava solteiro há tanto tempo que começamos a pensar que nunca se casaria." "Às vezes, as melhores coisas chegam quando menos esperamos", respondeu Yasmin, surpreendendo-se com a naturalidade de sua própria resposta. Hakim a olhou de soslaio, algo indefinível brilhando em seus olhos escuros. A noite transcorreu em uma sucessão de apresentações e conversas superficiais. Yasmin descobriu-se representando o papel com facilidade crescente, até que quase esqueceu que estava atuando. Hakim permanecia próximo, tocando seu braço ocasionalmente ou sussurrando explicações sobre pessoas importantes. Gestos que pareciam protetivos, mais que possessivos. Durante o jantar, sentados à mesa principal, Yasmin observou como Hakim interagia com os outros empresários. Havia uma autoridade natural em sua presença, mas também uma distância calculada, como se mantivesse todos a uma distância segura. "Você está bem?", perguntou ele, notando seu olhar pensativo. "Sim, apenas observando." "E o que vê?" "Você é respeitado, mas não amado", disse ela suavemente. "As pessoas admiram seu sucesso, mas não conhecem quem você realmente é." Hakim parou com o garfo no ar, claramente surpreso pela observação penetrante. "E quem eu realmente sou?", perguntou, sua voz baixa demais para outros ouvirem. "Ainda estou descobrindo." O momento foi interrompido quando um homem alto e bem vestido se aproximou da mesa. "Hakim! Não acredito que finalmente se casou sem nos avisar direito." "Omar." Hakim se levantou para cumprimentar o recém-chegado. "Yasmin, este é Omar Khalil, meu sócio em alguns investimentos." "Encantado", disse Omar, beijando a mão de Yasmin com galanteria exagerada. "Hakim, você escondeu uma pérola." "Sempre fui discreto", respondeu Hakim,
mas Yasmin notou uma tensão sutil em sua voz. Discreto demais, continuou Omar, sentando-se sem convite. Lembro quando você jurou nunca mais se casar depois daquele episódio com a Helena. O nome caiu sobre a mesa como uma pedra jogada em água parada. Yasmin sentiu Hakim se enrijecer ao seu lado. Omar. A voz de Hakim carregou um tom de advertência. Ah, desculpe, disse Omar, aparentemente percebendo o constrangimento. Assuntos do passado. Yasmin, você já conhece Istambul? Hakim tem apartamento lá. Visitamos recentemente, respondeu Yasmin, recuperando-se rapidamente. Excelente. E quando conheceu este homem teimoso? Através da empresa, disse ela, seguindo o roteiro combinado. Nossos pais tinham negócios em comum. Ah, casamento arranjado! Exclamou Omar. Como nos velhos tempos, muito prático. Yasmin sentiu o sangue gelar. Omar havia acertado em cheio, mesmo sem saber. Não foi arranjado, disse Hakim firmemente. Foi escolha. Claro, claro, riu Omar. Bem, seja como for, vocês fazem um belo casal. Quando Omar se afastou, Hakim permaneceu tenso por vários minutos. Yasmin queria perguntar sobre Helena, mas percebeu que aquele não era o momento nem o lugar. No caminho de volta para casa, o silêncio dentro do carro era carregado de palavras não ditas. Yasmin observava as luzes da cidade passando pela janela, refletindo sobre os fragmentos de informação que havia coletado sobre o passado de Hakim. Você se saiu bem hoje à noite, disse ele finalmente. Obrigada. Aprendo rápido. Notei. Ele fez uma pausa. Omar pode ser indiscreto às vezes. Quem é Helena? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Hakim manteve os olhos na estrada, mas Yasmin viu suas mãos se apertarem no volante. Era minha noiva. Há 10 anos. O que aconteceu? Ela escolheu outro homem 3 dias antes do casamento. A simplicidade brutal da resposta fez Yasmin entender muitas coisas sobre Hakim. Sua necessidade de controle, sua preferência por contratos em vez de promessas, sua distância emocional cuidadosamente mantida. Sinto muito, disse ela suavemente. Não sinta. Foi uma lição valiosa sobre a diferença entre amor e conveniência. E qual você prefere? Hakim a olhou pelo retrovisor, seus olhos encontrando os dela por um momento carregado de significado. Conveniência é mais segura, disse ele finalmente. Mas Yasmin detectou uma hesitação em sua voz que a fez se perguntar se ele realmente acreditava nisso, ou se apenas havia se convencido disso para proteger um coração que havia sido quebrado uma vez. Naquela noite, deitada em sua cama perfumada com lavanda, Yasmin refletiu sobre as camadas de proteção que Hakim havia construído ao redor de si mesmo. Começava a perceber que seu contrato matrimonial não era apenas sobre conveniência, era sobre manter o mundo a uma distância segura de um homem que havia aprendido a não confiar em promessas de amor. A descoberta aconteceu por acaso, como as revelações mais importantes da vida. Yasmin procurava um livro de receitas na biblioteca de Hakim, quando alguns papéis antigos escorregaram de entre as páginas de um volume sobre história do Líbano. Entre contratos amarelados e fotografias desbotadas, uma carta se destacou pela caligrafia feminina e delicada. Meu querido Hakim, começava a carta, datada de 10 anos antes. Sei que você não entenderá minha decisão, mas não posso me casar com alguém que me vê como mais um investimento bem-sucedido. Você me ofereceu segurança, luxo, uma vida confortável, tudo exceto seu coração. Ricardo pode não ter sua fortuna, mas me ama de verdade. Perdoe-me por escolher a paixão em vez da conveniência. Helena. Yasmin sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. A carta esclarecia tanto sobre Hakim, sua distância emocional, sua preferência por acordos claros, sua incapacidade de falar sobre sentimentos. Helena não o havia abandonado por outro homem mais rico, mas por alguém que a amava genuinamente. Encontrou algo interessante? A voz de Hakim atrás dela fez Yasmin pular,
derrubando os papéis no chão. Ele se abaixou para recolhê-los, parando quando viu a carta em suas mãos. Desculpe, disse ela rapidamente. Eu não queria... Os papéis caíram do livro. Hakim leu a carta em silêncio, sua expressão se fechando como uma porta sendo trancada. 10 anos e ainda dói ler isso, murmurou ele mais para si mesmo que para ela. Hakim! Ela estava certa, interrompeu ele, guardando a carta entre os outros papéis. Eu realmente a via como um investimento. Uma esposa adequada para minha posição social, alguém que complementaria minha imagem profissional. E agora? Comigo? A pergunta escapou antes que ela pudesse se censurar. Hakim a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Agora é diferente, disse ele lentamente. Desta vez, eu sei exatamente o que estou fazendo. Não há ilusões de amor ou promessas eternas, apenas um acordo honesto entre 2 adultos. Yasmin sentiu uma pontada de decepção que a surpreendeu. Por que esperava algo diferente? Por que a clareza brutal dele a machucava? Claro, respondeu ela, forçando um sorriso. Honesto e prático. Hakim a estudou por um momento, como se detectasse algo em sua voz que não conseguia decifrar. Yasmin, começou ele, mas foi interrompido por Soraya, aparecendo na porta da biblioteca. Hakim, Ahmed está no telefone de Istambul. Diz que é urgente. Ele hesitou, olhando entre as 2 mulheres. Vamos conversar depois, disse a Yasmin antes de sair rapidamente. Soraya observou a expressão de Yasmin com curiosidade crescente. Vocês brigaram? Perguntou. Não exatamente, suspirou Yasmin, recolocando o livro na estante. Ele contou sobre Helena. Yasmin se virou surpresa. Você sabia sobre a carta? Conheço meu irmão há 45 anos, disse Soraya, sentando-se na poltrona de couro próxima à janela. Helena quase o destruiu. Não porque o deixou, mas porque confirmou o que ele sempre temeu, que era incapaz de inspirar amor verdadeiro. Mas ela estava errada, protestou Yasmin. Ele apenas não sabia como demonstrar. Você acha? Soraya a interrompeu com um sorriso conhecedor. Ou você está começando a ver além da fachada que ele construiu? A pergunta fez Yasmin corar. Era verdade que havia começado a observar pequenos gestos de Hakim, como ele sempre se certificava de que ela estivesse confortável nos eventos sociais, como pedia a opinião dela sobre negócios importantes, como seus olhos se suavizavam quando a observava no jardim. É complicado, admitiu Yasmin. Amor sempre é, disse Soraya suavemente. A questão é se vale a pena a complicação. Naquela tarde, Yasmin trabalhou com concentração forçada nos relatórios de importação, mas sua mente voltava constantemente à conversa na biblioteca. Quando Hakim finalmente retornou do telefonema, já era tarde e o escritório estava vazio. Problemas com o fornecedor de Istambul, explicou ele, parecendo cansado. Ahmed quer renegociar todos os contratos. Por isso a urgência em consolidar fornecedores, observou Yasmin. Se dependemos muito de poucos, ficamos vulneráveis. Hakim se sentou na cadeira em frente à mesa dela, estudando-a com atenção renovada. Você tem razão, como sempre. Ele fez uma pausa. Sobre nossa conversa na biblioteca, não precisa explicar nada, interrompeu ela rapidamente. Preciso sim. Ele se inclinou para a frente. Yasmin, quando fiz aquele contrato com você, achei que estava protegendo a nós 2. Sem expectativas, sem decepções. E está funcionando, disse ela, tentando manter a voz neutra. Está? Ele a olhou diretamente nos olhos. Porque eu estou começando a questionar se essa proteção vale o preço que estamos pagando. O coração de Yasmin acelerou. Que preço? A possibilidade de algo real. As palavras ficaram suspensas entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo perigoso. Yasmin sentiu que estava diante de uma escolha crucial, manter a segurança da distância ou dar um passo em direção ao desconhecido. Hakim, começou ela, mas ele levantou a mão. Não responda agora.
Pense sobre o que eu disse. Ele se levantou para sair, mas parou na porta. Yasmin? Sim. Helena estava certa sobre uma coisa. Eu não sabia como amar naquela época. Talvez ainda não saiba. Mas com você... Com você, eu gostaria de aprender. Depois que ele saiu, Yasmin permaneceu sentada por longos minutos, processando a confissão inesperada. Lá fora, o jardim perfumado brilhava sob a luz dourada do fim de tarde. As rosas damascenas balançando suavemente na brisa. Pela primeira vez, desde que assinara aquele contrato, Yasmin se perguntou se estava pronta para arriscar seu coração em algo que havia começado como pura conveniência. A diferença era que agora ela sabia que Hakim estava se perguntando a mesma coisa. Naquela noite, durante o jantar silencioso, ambos evitavam olhares diretos, mas a tensão entre eles era palpável. Quando Yasmin se levantou para ir para seu quarto, Hakim segurou delicadamente sua mão. Obrigado, disse ele simplesmente. Por quê? Por me fazer questionar tudo que achava que sabia sobre mim mesmo. Yasmin apertou sua mão brevemente antes de se afastar. No corredor, parou diante da janela que dava para o jardim e viu Hakim caminhando entre as roseiras, perdido em pensamentos que ela desejava poder compartilhar. O contrato que os unia estava se transformando em algo muito mais perigoso e promissor. Estava se tornando uma escolha. O fim de semana em Campos do Jordão chegou envolvido em névoa matinal e a promessa de mudanças que Yasmin ainda não sabia nomear. Hakim havia sugerido a viagem como parte de suas aparições públicas, um casal próspero desfrutando de um refúgio romântico nas montanhas. Mas quando o carro subiu a serra serpenteante, Yasmin percebeu que algo havia mudado entre eles desde a conversa na biblioteca. O hotel tem tradição familiar, explicou Hakim, dirigindo com concentração pela estrada nebulosa. Meu pai costumava trazer negócios importantes para lá. Ambiente discreto, longe dos olhares de São Paulo. E agora você me traz, observou Yasmin, observando os pinheiros que ladeavam a estrada como sentinelas silenciosas. Agora eu trago minha esposa, corrigiu ele, e havia algo diferente no modo como pronunciou a palavra. O hotel justificava sua reputação. Um chalé inglês ampliado, cercado de jardins, onde hortênsias azuis contrastavam com o verde intenso do gramado. Yasmin respirou o ar frio da montanha, sentindo uma liberdade que não experimentava há meses. É lindo, murmurou ela, observando a vista do vale nebuloso. Pensei que você gostaria. Há trilhas na propriedade, se quiser caminhar amanhã. A suíte que reservara tinha lareira de pedra e janelas amplas que emolduravam as montanhas. 2 camas separadas, notou Yasmin, com uma mistura de alívio e decepção inexplicável. Hakim, disse ela quando ele colocou as malas no quarto. Posso perguntar uma coisa? Sempre pode. Por que me trouxe aqui? Não há eventos sociais, nenhum negócio a fazer. Por que really? Ele se sentou na poltrona próxima à lareira, parecendo pesarir suas palavras cuidadosamente. Porque queria ver você longe de São Paulo, longe dos contratos e obrigações. Queria conhecê-la melhor. E eu? Tenho permissão para conhecê-lo melhor também? Hakim sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Pode tentar. Jantaram no restaurante do hotel, onde velas criavam uma atmosfera íntima e o som discreto do piano cobria suas conversas. Yasmin descobriu que Hakim, longe dos negócios, era mais relaxado, mais disposto a falar sobre si mesmo. Meu avô veio do Líbano com 16 anos e uma receita de especiarias, contou ele, servindo vinho tinto brasileiro. Não falava português, não conhecia ninguém. Passou os primeiros meses dormindo na traseira da loja que alugou na Liberdade. E construiu tudo isso sozinho? Com meu pai, depois que cresceu. Eu cresci entre sacos de cardamomo e rolos de seda. Aprendi a negociar antes de aprender a ler direito. Por isso você é tão controlado, observou Yasmin.
Cresceu sabendo que cada decisão importa. Talvez. Ou talvez eu seja apenas teimoso por natureza. Definitivamente teimoso, concordou ela, e ambos riram. Era a primeira vez que riam juntos sem pretensão, e o som pareceu quebrar alguma barreira invisível entre eles. Mais tarde, caminhando pelos jardins iluminados do hotel, Yasmin sentiu o frio da montanha penetrar seu casaco leve. Sem hesitar, Hakim tirou sua própria jaqueta e a colocou sobre os ombros dela. Obrigada, murmurou ela, inalando o perfume de sândalo que impregnava o tecido. Não posso deixar minha esposa pegar resfriado, disse ele, mas havia carinho na observação que ia além do cuidado prático. Pararam diante de uma fonte onde peixes dourados nadavam em círculos preguiçosos sob a luz suave dos postes. Yasmin, disse Hakim suavemente, posso confessar algo? Sim. Quando fiz aquela proposta ao seu pai, achei que estava sendo calculista, frio, prático. Ele olhou para a água da fonte. Mas a verdade é que já havia notado você antes. Nos escritórios do seu pai, durante as negociações, havia algo em você, uma dignidade, mesmo diante das dificuldades financeiras da família. Yasmin sentiu o coração acelerar. Você me notou? Mais do que deveria. Quando soube que sua família estava em dificuldades, a ideia do contrato surgiu quase como uma desculpa para tê-la por perto. Hakim, deixe-me terminar, interrompeu ele suavemente. O que estou tentando dizer é que talvez desde o início eu estivesse mentindo para mim mesmo sobre meus motivos. Yasmin se virou para encará-lo completamente. E quais eram seus motivos reais? Eu queria você, disse ele simplesmente. Não como esposa troféu ou parceira de negócios. Eu queria conhecê-la, entender o que a fazia sorrir, descobrir que livros você lê, que músicas prefere. Ele fez uma pausa. Queria a chance de conquistar seu coração. A confissão ficou suspensa entre eles, no ar frio da montanha. Yasmin sentiu lágrimas picar em seus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção complexa que não sabia nomear. E se eu disser que você já conquistou? Sussurrou ela. Hakim se aproximou, erguendo a mão para tocar delicadamente seu rosto. Então eu diria que sou o homem mais sortudo do mundo. Quando ele a beijou, foi suave e hesitante, como se fosse a primeira vez que beijava alguém. Yasmin sentiu que todas as barreiras que haviam construído entre eles desmoronavam com aquele toque simples. Isso muda tudo, murmurou ela contra seus lábios. Eu sei. Você está arrependida? Estou apavorada, admitiu ela, mas não arrependida. Voltaram para o hotel de mãos dadas, em silêncio contemplativo. Na porta da suíte, Hakim parou. Yasmin, não quero que se sinta pressionada, podemos ir devagar. E se eu não quiser ir devagar? O olhar que ele lhe dirigiu estava carregado de desejo contido e ternura. Então, vamos descobrir juntos até onde queremos ir. Naquela noite, deitados em camas separadas, mas corações conectados, ambos permaneceram acordados por horas, processando a transformação que havia acontecido entre eles. O contrato matrimonial ainda existia, mas agora era apenas papel. O que crescia entre eles era real, perigoso e infinitamente mais valioso que qualquer acordo legal. Lá fora, a montanha sussurrava segredos antigos no vento noturno, enquanto duas almas descobriam que às vezes o amor chega disfarçado de conveniência, esperando o momento certo para revelar sua verdadeira face. A volta de Campos do Jordão trouxe uma atmosfera diferente para a mansão em Higienópolis. Yasmin e Hakim se moviam um ao redor do outro com uma consciência nova, como se cada olhar carregasse o peso das confissões feitas na montanha. Pequenos gestos ganharam significado, uma mão que roçava a outra durante o café da manhã, conversas que se estendiam além do necessário, sorrisos que vinham mais facilmente. Mas a realidade dos negócios logo se impôs com força inesperada. Os sócios estão questionando suas decisões,
disse Soraya durante uma reunião na empresa, jogando uma pasta sobre a mesa de Hakim. Especificamente sobre dar tanta autonomia a Yasmin. Hakim folheou os documentos com expressão sombria. Que tipo de questionamento? Roberto Mansur acha que você está misturando negócios com sentimentos. Disse que desde que se casou, suas decisões ficaram menos objetivas. Yasmin, sentada do outro lado da mesa, sentiu o sangue gelar. Talvez eu devesse me afastar mais dos projetos importantes. Não, interrompeu Hakim firmemente. Suas ideias salvaram a empresa 30% em custos de importação no último trimestre. Os números não mentem. Mas as percepções importam, insistiu Soraya. Se os sócios acham que Yasmin tem influência demais, então eles que provem que estou errado, cortou Hakim. Enquanto os resultados melhorarem, não há o que discutir. Naquela tarde, Yasmin permaneceu no escritório após o horário normal, revisando contratos e tentando não pensar na conversa da manhã. Quando Hakim apareceu na porta, ela ergueu os olhos dos papéis. Você não precisa trabalhar até tão tarde, disse ele. Preciso sim. Se vou ser questionada, que seja pelos méritos do meu trabalho. Hakim se aproximou, sentando na beirada da mesa. Yasmin, não deixe que a opinião deles afete você. Como posso não deixar? Eles têm razão. Sou sua esposa, pelo menos no papel. Sempre haverá dúvidas sobre se mereço estar aqui. E daí que é minha esposa? Isso invalida sua inteligência, sua capacidade? Yasmin suspirou, afastando os papéis. Hakim, você não entende. Cresci sendo a filha do comerciante que estava falindo. Sempre tive que provar que valia mais que as circunstâncias. Agora sou a esposa que pode estar influenciando o chefe. É a mesma batalha, em cenário diferente. Hakim se levantou e começou a andar pelo escritório, claramente frustrado. Então o que você quer fazer? Desistir? Deixar que falem? Quero ganhar o respeito deles de forma que ninguém possa questionar. E como pretende fazer isso? Yasmin respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Quero minha própria divisão na empresa. Desenvolvimento de novos mercados. Com metas claras, prazos definidos, resultados mensuráveis. Se eu falhar, a culpa é só minha. Se eu conseguir, ninguém poderá dizer que foi por favoritismo. Hakim parou de andar, olhando-a com uma mistura de admiração e preocupação. Isso significa muito trabalho, viagens, pressão. Eu aguento pressão. E nós? Como fica a nossa situação? A pergunta que ambos evitavam fazer finalmente havia sido verbalizada. Yasmin se levantou, caminhando até a janela que dava para a cidade iluminada. Não sei, admitiu ela. Em Campos do Jordão parecia simples. Aqui, com contratos e sócios e expectativas, é complicado. Amor sempre é complicado, disse ele, ecoando as palavras de Soraya dias antes. Mas vale a pena a complicação. Hakim se aproximou por trás, seus dedos tocando delicadamente seus ombros. Para mim, vale. A questão é se vale para você. Yasmin se virou nos braços dele, encontrando seus olhos escuros, cheios de uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Tenho medo, confessou ela. De quê? De me apaixonar completamente e descobrir que você só estava se sentindo culpado pelo contrato. De misturar coração com negócios e sair perdendo nos dois. Hakim a silenciou com um beijo suave, suas mãos emoldurando seu rosto. Yasmin, murmurou ele contra seus lábios. O que sinto por você não tem nada a ver com culpa ou contratos. Tem a ver com a forma como você desafia minhas certezas. Como me faz querer ser um homem melhor. E se não der certo? E se estragarmos tudo? Então, pelo menos, teremos tentado algo real. Naquela noite, jantaram em casa pela primeira vez desde Campos do Jordão, uma refeição simples preparada por Fátima e servida na varanda que dava para o jardim. Conversaram sobre trabalho, sobre os desafios que Yasmin enfrentaria em sua nova posição,
sobre os países que ela teria que visitar para estabelecer novos mercados. Turquia primeiro, disse Hakim, servindo mais vinho. Ahmed pode apresentá-la aos fornecedores certos. Depois Marrocos, talvez Síria, se a situação política permitir. Você viajaria comigo? Perguntou Yasmin. Nas primeiras viagens, sim. Depois, você terá autonomia total. Isso não vai alimentar mais as suspeitas dos sócios? Hakim riu baixinho. Yasmin, você vai ter que parar de se preocupar com as opiniões alheias. No mundo dos negócios, sempre haverá pessoas prontas para questionar seu direito de estar onde está. Fácil falar quando você nasceu com esse direito. Eu não nasci com esse direito, corrigiu ele, sua voz ganhando uma seriedade inesperada. Meu avô era imigrante. Meu pai construiu isso trabalhando 18 horas por dia. Eu herdei a empresa, mas tive que provar que merecia mantê-la. Yasmin o observou à luz das velas que perfumavam o ar com aroma de baunilha, vendo pela primeira vez as linhas de cansaço ao redor de seus olhos, as marcas que anos de responsabilidade haviam deixado em seu rosto. Desculpe, disse ela suavemente. Às vezes esqueço que você também luta suas próprias batalhas. Todos lutamos, disse ele, estendendo a mão para tocar a dela sobre a mesa. A diferença é que agora não precisamos lutar sozinhos. Quando se preparavam para subir, Hakim parou no pé da escada. Yasmin? Sim, sobre sua nova divisão. Você tem meu apoio total. Não como seu marido, mas como seu sócio. E como meu marido? Como seu marido, disse ele suavemente. Você tem meu coração. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à mansão, Yasmin adormeceu sentindo que pertencia àquele lugar. Não como esposa contratada, mas como mulher amada e profissional respeitada. Era um equilíbrio delicado, mas ela estava determinada a fazê-lo funcionar. Lá fora, as rosas damascenas perfumavam a noite paulistana, testemunhas silenciosas de uma transformação que havia começado com um contrato e estava se tornando algo muito mais poderoso e perigoso. Uma parceria real entre duas pessoas dispostas a arriscar tudo pelo amor. A descoberta chegou de forma inesperada, como um terremoto em uma manhã aparentemente tranquila. Yasmin estava organizando documentos no escritório de Hakim quando encontrou uma pasta arquivada incorretamente entre os contratos antigos. O nome Karim Al-Mansur, na aba, chamou sua atenção imediatamente. Dentro da pasta, certidões, fotografias e cartas revelavam a existência de um filho de 16 anos vivendo em Recife com a ex-esposa de Hakim. As fotos mostravam um adolescente de olhos escuros e expressão rebelde. Claramente um Al-Mansur pelos traços marcantes. Encontrou algo interessante? A voz de Hakim atrás dela fez Yasmin pular, derrubando os documentos no chão. Ela se abaixou para recolhê-los, mas ele foi mais rápido. Quando viu o conteúdo da pasta, sua expressão se fechou completamente. Não era para você ver isso, disse ele guardando os papéis rapidamente. Hakim, você tem um filho? A pergunta saiu mais alta que ela pretendia. Ele se sentou pesadamente na cadeira, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de cansaço profundo. Karim, disse simplesmente, 16 anos. E você não me contou? Yasmin sentiu uma mistura de choque e traição. Por quê? Porque é complicado. Porque não queria que você achasse que estava se envolvendo em uma situação ainda mais complexa do que já era. Mais complexa? Yasmin se sentou na cadeira em frente a ele. Hakim, nós estamos construindo algo juntos. Como pode esconder uma parte tão importante da sua vida? Eu não escondo, protestou ele. Envio dinheiro todo mês, pago escola particular, plano de saúde, tudo o que ele precisa. Isso não é ser pai. Isso é ser um banco. A observação cortou fundo, e Yasmin viu pela expressão dele que havia acertado em cheio. Carla, minha ex-esposa, não quer que eu me aproxime muito, explicou ele. Diz que minha presença confunde o menino.
E você aceita isso? Yasmin, quando Carla engravidou, nós já estávamos nos separando. Eu estava focado na empresa. Ela se sentia negligenciada. Quando Karim nasceu, tentamos ficar juntos por ele, mas só piorou as coisas. Yasmin processou as informações, tentando entender como o homem que estava aprendendo a amar podia ser tão distante do próprio filho. Ele sabe sobre mim? Sobre nosso casamento? Não. Carla acha melhor não complicar a vida dele com nossa situação. Nossa situação. Yasmin se levantou agitada. Hakim, somos casados há 4 meses. Mesmo que tenha começado como contrato, agora é real. Seu filho deveria saber. E como eu explico? Oi, filho, me casei por contrato, mas agora estou apaixonado. Ele já me vê como um estranho que manda dinheiro. A dor na voz de Hakim fez Yasmin perceber que aquela situação o machucava mais do que ele admitia. Então mude isso, disse ela suavemente. Seja presente de verdade. Não é tão simples. É sim. Você quer ser pai ou quer continuar sendo um depositário de pensão alimentícia? Hakim a olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Você não entende as complicações? Entendo que você está com medo, interrompeu ela. Medo de ser rejeitado por ele como foi por Helena. Medo de não saber ser pai porque nunca teve um modelo próximo. Meu pai trabalhou a vida inteira, disse Hakim defensivamente. Raramente estava em casa. E você quer repetir o mesmo padrão com Karim? A pergunta ficou suspensa entre eles como uma acusação silenciosa. Hakim se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da rua. Talvez seja tarde demais, murmurou. Ele tem 16 anos, não 60. Ainda há tempo. Naquela tarde, Yasmin não conseguiu se concentrar no trabalho. A revelação sobre Karim mudava tudo. Não apenas sobre Hakim, mas sobre o futuro que ela imaginara para eles. Como poderia construir uma vida com um homem que abandonara o próprio filho? Durante o jantar, o silêncio entre eles era carregado de tensão. Você está arrependida? Perguntou Hakim finalmente. De quê? De ter se envolvido comigo. Agora que sabe sobre Karim. Yasmin colocou o garfo no prato, considerando a pergunta cuidadosamente. Não estou arrependida. Estou decepcionada. Com o fato de eu ter um filho? Com o fato de você ter desistido dele. Hakim se enrijeceu. Eu não desisti. Desistiu sim. Você se escondeu atrás das desculpas de Carla e da sua própria insegurança. Um garoto de 16 anos precisa do pai, Hakim. Mesmo que seja tarde, mesmo que seja difícil. E se ele me rejeitar? E se não rejeitar? Yasmin se inclinou para a frente. E se ele estiver esperando que você lute por ele? Na manhã seguinte, Yasmin foi acordada por movimentação incomum na casa. Vozes altas vinham do andar de baixo, incluindo uma que ela não reconhecia. Jovem, irritada, com sotaque pernambucano. Desceu rapidamente e encontrou Hakim na sala de estar com um adolescente alto e magro, claramente furioso. Não pedi para vir para cá, dizia o garoto. Mamãe disse que você queria me conhecer, mas eu não quero conhecer você. Karim, por favor, se acalme. Me acalmar. Você some por meses, só manda dinheiro e agora quer brincar de pai. Foi quando Karim notou Yasmin na escada. Seus olhos, tão parecidos com os de Hakim, a examinaram com curiosidade hostil. E esta é a nova esposa? Perguntou com sarcasmo. A que substituiu mamãe? Karim. A voz de Hakim carregou um tom de advertência. É Yasmin, disse ela, descendo o resto da escada. E você deve ser Karim. Seu pai fala muito de você. Fala? O garoto riu com amargura. Quando? Nas ligações de 5 minutos que ele faz todo mês? A situação estava se deteriorando rapidamente. Yasmin olhou para Hakim, que parecia completamente perdido sobre como lidar com o filho rebelde. Que tal tomarmos café da manhã? Sugeriu ela. Fátima fez pão sírio fresco. Não tenho fome, resmungou Karim.
mas seu estômago escolheu aquele momento para roncar audivelmente. Vamos, insistiu Yasmin gentilmente. Podemos conversar enquanto comemos. Durante o café da manhã tenso, Yasmin observou a dinâmica entre pai e filho. Hakim estava claramente desconfortável, fazendo perguntas formais que Karim respondia com monossílabos. Era como assistir dois estranhos tentando conversar. Karim, disse ela finalmente, seu pai me contou que você gosta de futebol. Jogo no time da escola, admitiu o garoto, relaxando ligeiramente. Que posição? Meio-campo, como o Ronaldinho. Ah, você é técnico então, não apenas força bruta. Karim sorriu pela primeira vez desde que chegara. Exato, papai nunca entendeu isso. Hakim olhou para Yasmin com gratidão nos olhos. Ela estava fazendo o que ele não conseguia, criando uma ponte entre eles. Talvez ele possa assistir um dos seus jogos, sugeriu ela. Ele disse que ia vir ano passado, disse Karim, o sarcasmo voltando à sua voz. Teve uma reunião importante. Yasmin viu Hakim se encolher como se tivesse levado um soco. A culpa em seus olhos era evidente. Desta vez será diferente, disse Hakim quietly. Será? Karim o encarou diretamente. Por que eu deveria acreditar? Você nunca manteve uma promessa. Por que eu mudei? Disse Hakim, encontrando finalmente sua voz. Porque conheci alguém, ele olhou para Yasmin, que me mostrou que ser bem-sucedido nos negócios não significa nada se você falha como pai. Karim piscou, surpreso pela honestidade crua da confissão. Karim, continuou Hakim, eu sei que cometi erros, muitos erros. Deixei o trabalho ser mais importante que você, deixei sua mãe convencer você de que eu não me importava. Mas me importo, sempre me importei. Só não sabia como demonstrar. Então, por que não aprendeu? Perguntou Karim, sua voz quebrando ligeiramente. Porque tinha medo. Meu próprio pai não era presente, então eu não sabia como ser diferente. Achei que mandar dinheiro e pagar suas coisas era suficiente. Dinheiro não é amor, pai. A palavra pai saiu naturalmente e ambos pareceram surpresos por ela. Yasmin sentiu lágrimas picar em seus olhos ao testemunhar aquele momento de vulnerabilidade mútua. Você tem razão, admitiu Hakim, e eu quero aprender. Quero ser o pai que você merece, mesmo que seja tarde demais para os primeiros 16 anos. Karim ficou em silêncio por longos momentos, mexendo no pão com geleia. Mamãe disse que você se casou por contrato, disse finalmente. Yasmin sentiu o sangue gelar. Karim, é verdade? Ele olhou diretamente para o pai. Hakim respirou fundo. Começou como contrato, sim, mas se transformou em algo real. Como eu sei que vocês não estão fingindo, como sei que qualquer coisa aqui é real? Era uma pergunta devastadoramente madura vinda de um adolescente que claramente havia aprendido a não confiar em promessas de adultos. Por quê? Disse Yasmin, surpreendendo a si mesma. Seu pai está disposto a mudar por você. Ele poderia ter mantido você em segredo, fingido que não existe. Mas quando descobri sobre você, ele estava disposto a enfrentar as consequências. Que consequências? Eu poderia ter ido embora, admitiu ela. Poderia ter me sentido traída e terminado tudo. Mas em vez disso, estou aqui, pedindo para ele lutar por você. Karim a estudou com nova curiosidade. Por que você se importa? Porque amo seu pai, e não posso amar completamente um homem que abandona o próprio filho. A honestidade brutal da declaração silenciou a sala. Hakim olhou para Yasmin como se a visse pela primeira vez. Você me ama? Perguntou ele, sua voz rouca de emoção. Amo, disse ela simplesmente. Mas só posso construir um futuro com a versão melhor de você. A versão que é pai presente. Karim observou a troca entre eles, e algo em sua expressão se suavizou. Tá, disse ele finalmente. Mas se você desaparecer de novo, papai, se fizer promessas que não vai cumprir, eu não volto. Entendeu? Entendi, disse Hakim, estendendo a mão. Acordo fechado? Karim hesitou por um momento antes de apertar a mão do pai.
Acordo fechado, mas tenho uma condição. Qual? Eu quero ficar aqui algumas semanas. Conhecer Yasmin direito, ver se vocês são reais mesmo. Yasmin e Hakim trocaram olhares. A presença de Karim mudaria completamente a dinâmica da casa, testaria o relacionamento deles de formas que nem imaginavam. Claro, disse Hakim sem hesitar. Esta é sua casa também. Nossa casa, corrigiu Yasmin suavemente, incluindo Karim no pronome. Pelo resto da manhã, Yasmin observou pai e filho tentando se reconectar. Era desajeitado, cheio de pausas e mal-entendidos, mas era um começo. Karim testava constantemente os limites, verificando se Hakim realmente mudara ou se estava apenas representando. Naquela tarde, quando Hakim saiu para uma reunião rápida, Karim se aproximou de Yasmin no jardim onde ela cuidava das rosas. "Posso perguntar uma coisa?" disse ele. "Claro. Você realmente ama ele ou está fingindo porque ele tem dinheiro?" Yasmin parou de podar e olhou diretamente para o garoto. "Karim, se eu quisesse apenas dinheiro, haveria formas mais fáceis de conseguir que não envolvessem me apaixonar por um homem teimoso que não sabia como ser pai." "Ele é mesmo teimoso", concordou Karim com um sorriso relutante. "Muito. Mas também é bom, generoso e capaz de mudança. Igual a você. Como você sabe como eu sou? Porque você veio aqui. Mesmo magoado, mesmo com raiva, você deu uma chance para ele. Isso mostra caráter." Karim considerou isso por um momento. "Yasmin? Sim? Obrigado por fazer ele lutar por mim." Naquela noite, os três jantaram juntos pela primeira vez. A conversa ainda era hesitante, mas havia algo diferente no ar. Uma possibilidade de família real que ia além de contratos e obrigações. Quando Karim subiu para o quarto que Soraya havia preparado, Hakim segurou a mão de Yasmin. "Obrigado", disse ele simplesmente. "Por quê?" "Por me forçar a ser o homem que Karim merece, por me mostrar que amor não é só entre dois adultos, é sobre criar uma família. Você acha que conseguimos? Ser uma família de verdade?" Hakim olhou em direção à escada onde Karim havia subido, depois para Yasmin, seus olhos brilhando com uma emoção que ela nunca havia visto antes. "Acho que já somos", disse ele suavemente. "Só precisamos aprender como fazer isso funcionar." Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à mansão, Yasmin adormeceu, sentindo que sua vida havia encontrado seu verdadeiro propósito, não apenas amar Hakim, mas ajudar a construir uma família que nenhum deles havia planejado, mas que todos precisavam desesperadamente. A descoberta veio no momento mais inoportuno possível. Yasmin estava no banheiro de seu quarto, staring at the pequena linha rosa no teste de gravidez, quando ouviu Karim e Hakim discutindo no jardim sobre planos para o fim de semana. Sua mente se recusava a processar a realidade. Ela estava grávida. Grávida de um homem com quem havia se casado por contrato. Grávida quando eles apenas começavam a construir algo real. Grávida quando Karim finalmente aceitava Hakim como pai. E o pior de tudo, grávida quando o contrato matrimonial especificava claramente, na cláusula 7, que a ocorrência de gravidez anularia automaticamente todos os termos do acordo, com rescisão imediata dos benefícios financeiros. Yasmin se sentou na beirada da banheira, tremendo. Ela havia decorado cada linha daquele maldito contrato. Sabia que a gravidez não apenas encerraria o acordo, colocaria sua família de volta na situação financeira desesperadora que Hakim havia salvado. Mas pior que as implicações financeiras era a incerteza sobre os sentimentos dele. Hakim havia dito que a amava, mas e se a gravidez o fizesse sentir que ela havia quebrado as regras? E se ele achasse que ela havia engravidado propositalmente para forçar uma situação? "Yasmin!" A voz de Hakim do outro lado da porta a fez pular. "Está tudo bem? Você perdeu o almoço." "Estou bem.
conseguiu dizer, escondendo o teste rapidamente. Só um pouco indisposta. Posso entrar? 1 minuto! Ela lavou o rosto com água fria, tentando controlar a expressão. Quando abriu a porta, Hakim a esperava com preocupação evidente. Você está pálida, observou ele, tocando sua testa. Tem febre? Não, só cansaço. Muito trabalho ultimamente. Mas Hakim a conhecia bem demais para aceitar uma explicação superficial. Seus olhos escuros a estudaram com atenção crescente. Yasmin, aconteceu alguma coisa? Não, eu... Papai! Yasmin! A voz de Karim interrompeu o momento. Vocês vêm almoçar ou não? Fátima fez aquele peixe que vocês gostam. Já vamos! Gritou Hakim, mas continuou observando Yasmin. Vamos conversar depois? Ela assentiu, não confiando na própria voz. O almoço foi uma tortura. Yasmin empurrava a comida no prato enquanto Karim contava sobre os planos para visitar a escola no dia seguinte. Hakim havia prometido conhecer os professores e assistir um treino de futebol. Promessas que agora podiam se tornar impossíveis se ele descobrisse sobre a gravidez. Yasmin, você tem certeza de que está bem? Perguntou Karim, notando que ela não tocara na comida. Só sem apetite, mentiu ela. Naquela tarde, enquanto Hakim trabalhava no escritório e Karim estudava em seu quarto, Yasmin caminhou pelo jardim tentando organizar os pensamentos. As rosas damascenas que Hakim havia plantado para ela pareciam zombar de sua situação, belas, mas cercadas de espinhos. Ela precisava contar a verdade. Mas como? Como explicar que estava grávida sem que ele pensasse que havia sido planejado? Como garantir que sua família não voltaria à miséria? Como proteger a frágil reconciliação entre Hakim e Karim? Conversando com as flores? A voz suave de Soraya a fez se virar. Elas são boas ouvintes. Tentou brincar Yasmin, mas sua voz saiu tensa. Soraya se aproximou, estudando sua expressão com olhos experientes. Yasmin, posso fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Você está grávida? O choque de ser descoberta tão facilmente fez Yasmin cambalear. Soraya a segurou pelo braço, guiando-a até um banco de pedra. Como você? 3 semanas sem tomar vinho nos jantares, indo ao banheiro com mais frequência, recusando o café árabe que sempre adorou. Sou mulher, querida. Reconheço os sinais. Yasmin enterrou o rosto nas mãos. O que eu vou fazer, Soraya? Primeiro me confirme. Você está grávida? Sim. E Hakim sabe? Não, e não posso contar. Por que não? O contrato, sussurrou Yasmin. A cláusula 7. Gravidez anula tudo automaticamente. Soraya ficou em silêncio por longos momentos, processando a informação. Yasmin, você entende que meu irmão está apaixonado por você? Ele diz que está, mas e se a gravidez mudar tudo? E se ele pensar que eu quebrei as regras propositalmente? E você quebrou? Não! A negativa saiu com força. Eu tomava anticoncepcional religiosamente. Deve ter falhado. Ou talvez o estresse, ou... Calma, Soraya segurou suas mãos. Essas coisas acontecem. A questão é, você quer esse bebê? Yasmin olhou para o jardim perfumado, imaginando uma criança correndo entre as flores, rindo com Karim, sendo ninada por Hakim. Sim, admitiu. Mais do que imaginei que seria possível. Então você precisa contar para ele. E se ele me rejeitar? E se ele escolher o contrato em vez de mim? Yasmin, Soraya se virou para encará-la completamente. Há 10 anos, Helena deixou meu irmão porque ele não sabia amar. Você o ensinou a amar novamente. Acredita mesmo que ele escolheria um pedaço de papel em vez da mulher que carrega seu filho? Eu não sei. O contrato representava segurança para ele. Controle. Isso representa o oposto. Exatamente. E talvez seja exatamente o que ele precisa aprender, que o amor real não tem garantias, não tem cláusulas de escape. Naquela noite, Yasmin ficou acordada até tarde, ensaiando como contaria a Hakim. Ele trabalhava em seu escritório, como sempre fazia quando estava preocupado.
Pelo vidro da janela, ela podia vê-lo parado diante dos papéis, mas sabia que seus pensamentos estavam em outro lugar. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Karim anunciou que queria ficar mais 2 semanas em São Paulo. Posso perder algumas aulas, disse ele. Quero ter certeza de que vocês são reais mesmo. Claro, disse Hakim imediatamente. Podemos matriculá-lo temporariamente em uma escola aqui se quiser. Legal. Yasmin, você vem no meu treino hoje à tarde? Yasmin quase se engasgou com o suco. Claro. Durante o treino, sentada na arquibancada ao lado de Hakim, Yasmin observou Karim jogar com paixão evidente. Ele era realmente talentoso e a expressão de orgulho no rosto de Hakim era inconfundível. Ele é incrível, murmurou Hakim. Como pude perder tanto tempo da vida dele? O importante é que você está aqui agora, disse Yasmin, mas sua voz saiu estranha. Hakim a olhou com preocupação renovada. Yasmin, preciso saber o que está acontecendo. Você está estranha há dias. Depois do treino, prometeu ela, quando chegarmos em casa. Mas o destino tinha outros planos. Durante a segunda metade do treino, Yasmin começou a se sentir tonta. O calor, o estresse, a ansiedade, tudo se combinou em uma onda de náusea que a fez levantar rapidamente. Com licença, murmurou ela, caminhando rapidamente em direção ao banheiro do clube. Não chegou a tempo. Desmaiou bem no meio da arquibancada, na frente de uma dúzia de pais e vários jogadores que pararam para olhar. Quando voltou a si, estava deitada em um banco, com Hakim ajoelhado ao seu lado e Karim correndo em direção a eles, ainda com o uniforme suado. Yasmin, o que aconteceu? A voz de Karim estava carregada de pânico. Ela desmaiou, explicou Hakim, sua própria voz tensa. Vamos levá-la ao hospital. Não, disse Yasmin fracamente, tentando se sentar. Estou bem. Você não está bem, insistiu Hakim. Pessoas não desmão assim do nada. Hakim, disse ela, sabendo que não havia mais como adiar. Preciso falar com você, em casa, a sós. Algo no tom de sua voz fez ambos, pai e filho, pararem de discutir. A viagem de volta para casa foi feita em silêncio tenso, cada um perdido em seus próprios pensamentos e medos. Quando chegaram à mansão, Yasmin pediu para Karim ir se trocar enquanto ela e Hakim conversavam no escritório. O garoto hesitou, claramente sentindo que algo importante estava acontecendo. Vai dar tudo certo, prometeu Yasmin, tocando seu braço gentilmente. No escritório, Hakim fechou a porta e se virou para encará-la. Agora me diga o que está acontecendo e não me diga que é só cansaço. Yasmin respirou fundo, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo entre eles. Hakim, começou ela, sua voz mal sendo um sussurro. Estou grávida. O silêncio que se seguiu à confissão de Yasmin pareceu durar uma eternidade. Hakim ficou imóvel, como se as palavras precisassem de tempo para penetrar sua consciência. Quando finalmente reagiu, foi para se sentar pesadamente na cadeira atrás da mesa, passando as mãos pelos cabelos em um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse profundo. Grávida, repetiu ele, sua voz sem entonação. Sim. Há quanto tempo você sabe? Descobri hoje de manhã. Hakim levantou os olhos para ela e Yasmin viu uma mistura complexa de emoções. Surpresa, preocupação, algo que poderia ser alegria rapidamente sufocado por ansiedade. O contrato, disse ele finalmente. Eu sei. Cláusula 7. Anulação automática. Yasmin, ele começou, mas ela o interrompeu. Hakim, eu preciso que você saiba que não foi planejado. Eu tomava anticoncepcional religiosamente. Não sei como aconteceu, mas você acha que eu pensaria que foi proposital? A pergunta saiu com uma força surpreendente. Não sei o que pensar. O contrato era importante para você. Representava controle, segurança.
Hakim se levantou bruscamente e começou a andar pelo escritório, claramente agitado. Yasmin, você realmente acredita que eu me importo mais com um pedaço de papel do que com você? Eu não sei. A resposta saiu mais alta que ela pretendia. 3 meses atrás, você estava disposto a me comprar por 2 anos. Como eu sei o que você realmente sente? Porque eu te amo, ele gritou de volta. Porque nas últimas semanas eu finalmente entendi o que significa construir uma família de verdade. O grito fez ambos pararem, respirando pesadamente. Do corredor, ouviram passos rápidos de Karim se aproximando. Está tudo bem aí? A voz do garoto veio através da porta. Estamos conversando, filho, respondeu Hakim, sua voz ainda tensa. Daqui a pouco saímos. Tá, mas vocês estão brigando? Yasmin e Hakim se entreolharam, percebendo que Karim estava preocupado. O garoto havia acabado de aceitar a ideia de uma família. Ouvi-los discutir devia ser aterrorizante. Não estamos brigando, disse Yasmin alto o suficiente para Karim ouvir. Só conversando sobre algo importante. Ok. Veio a resposta hesitante, seguida pelo som de passos se afastando. Hakim se aproximou de Yasmin, suas mãos tocando delicadamente seus braços. Yasmin, escute-me. Quando assinei aquele contrato, eu era um homem diferente. Um homem que achava que amor era uma fraqueza, que relacionamentos eram investimentos arriscados. E agora? Agora eu sei que esse contrato foi apenas o destino me dando uma desculpa para ter você na minha vida. Uma forma de começar algo que eu nunca teria coragem de buscar de outra forma. Yasmin sentiu lágrimas picar em seus olhos. Mas e as implicações legais? O dinheiro da minha família? Tudo que você prometeu? Você acha mesmo que eu deixaria sua família desamparada? Hakim sorriu pela primeira vez desde a revelação. Yasmin, eu já estava planejando rasgar aquele contrato. O quê? Nas últimas semanas, conversei com meus advogados sobre como anular o acordo sem prejudicar ninguém. Queria pedir você em casamento de verdade. Por amor, não por conveniência. A confissão deixou Yasmin sem fôlego. Você ia pedir minha mão? Planejava fazer isso no próximo fim de semana. Havia pensado em Campos do Jordão, onde tudo começou a mudar entre nós. Hakim, mas agora... Ele colocou as mãos no rosto dela. Agora temos uma razão ainda melhor para começar do zero. Uma família de verdade. Você quer o bebê? A pergunta saiu como um sussurro. Yasmin, eu quero você. E quero tudo que vem com você. Nosso bebê, nosso futuro, toda a confusão linda que é construir uma vida juntos. Ela se jogou em seus braços, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Hakim a segurou com força, sussurrando palavras de amor em árabe que ela não entendia, mas cujo significado era universal. E Karim? Perguntou ela contra seu peito. Como vamos contar para ele? Juntos, disse Hakim firmemente. Como uma família. Quando saíram do escritório, encontraram Karim na sala, fingindo assistir televisão, mas claramente ansioso. Ele se levantou assim que os viu. Vocês estão bem? Perguntou, seus olhos indo de um para o outro. Karim, disse Hakim, sente-se, temos algo para te contar. O garoto obedeceu, sua expressão tensa. Vocês vão se separar? Não, disse Yasmin rapidamente. O contrário disso. Filho, Hakim se sentou ao lado dele. Yasmin está grávida. Você vai ter um irmão ou irmã? Karim piscou várias vezes, processando a informação. Sério? Sério, confirmou Yasmin. Mas vocês estão felizes? Porque não pareciam felizes no escritório. Estávamos conversando sobre como contar para você, explicou Hakim. Queremos ter certeza de que você se sente parte de tudo isso. Karim olhou entre eles, sua expressão lentamente se transformando. Quer dizer que eu vou ser irmão mais velho? Sim, sorriu Yasmin. Vai ter que ensinar sobre futebol, sobre como irritar o pai? Ei,
protestou Hakim, mas estava rindo. Karim se levantou de repente e abraçou Yasmin com força. Obrigado, murmurou ele. Por quê? Por fazer nossa família ficar completa. Naquela noite, os três jantaram com uma atmosfera completamente diferente. Karim fez 1000 perguntas sobre bebês, sobre nomes, sobre quando poderia sentir o bebê mexer. Hakim segurava a mão de Yasmin por cima da mesa, um gesto simples que falava volumes sobre como suas prioridades haviam mudado. Papai, disse Karim de repente, você vai ser um pai melhor desta vez, né? A pergunta direta fez Hakim engasgar com o vinho. Vou, prometeu ele. Aprendi muito com meus erros com você. Bom, porque agora eu vou estar aqui para vigiar. Vigiar? Yasmin riu. Claro. Alguém tem que garantir que ele não perca os jogos de futebol do bebê no futuro. O bebê pode nem gostar de futebol, observou Hakim. Impossível, disse Karim com absoluta certeza. É Al-Mansur. Futebol está no sangue. Depois que Karim subiu, Yasmin e Hakim caminharam pelo jardim perfumado, planejando o futuro com uma liberdade que nunca haviam sentido antes. Preciso ligar para meu pai, disse Yasmin. Contar sobre o bebê. E sobre rasgar o contrato? Isso também. Ele vai ficar aliviado de saber que não foi tudo fingimento. Hakim parou de andar, puxando-a para seus braços. Yasmin, posso te fazer uma pergunta oficial? Pode. Ele se ajoelhou ali mesmo, entre as rosas damascenas, tirando do bolso um anel que ela não havia visto antes. Yasmin Alcântara quer se casar comigo, de verdade desta vez? Por amor para sempre, com bebês e problemas e toda a confusão linda que é uma vida compartilhada? Sim, ela respondeu sem hesitar. Sim, sim, sim. Quando ele colocou o anel em seu dedo, Yasmin percebeu que sua jornada havia chegado ao fim. Não a jornada de ser esposa contratada, mas a jornada de encontrar onde realmente pertencia. Do quarto de Karim, ouviram um grito de aprovação. Olharam para cima e viram o garoto na janela aplaudindo. Ele estava espionando, riu Hakim. Boa coisa, disse Yasmin. Alguém tem que garantir que você faça isso direito. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Yasmin adormeceu sabendo exatamente quem era. Não a esposa contratada de Hakim Al-Mansur, mas a mulher amada que escolhera construir uma família real com um homem que havia aprendido que o amor verdadeiro vale mais que qualquer contrato. A verdade chegou de forma inesperada, como uma tempestade em um dia aparentemente claro. Yasmin estava organizando os papéis do casamento oficial quando encontrou uma conversa de WhatsApp esquecida aberta no celular de Hakim. Normalmente, ela respeitaria sua privacidade, mas o nome Elias Alcântara na tela chamou sua atenção imediatamente. As mensagens datavam de uma semana antes do contrato ser assinado. Elias. Hakim, preciso saber se você está realmente interessado na minha filha. Hakim. Elias. Já expliquei. É apenas um acordo comercial. Elias. Não para mim. Yasmin merece ser amada de verdade. Se você não consegue ver isso, talvez devêssemos cancelar tudo. Hakim. Você está questionando nossa negociação? Elias. Estou questionando suas intenções. Minha filha não é mercadoria. Yasmin sentiu as pernas tremerem. Aquela conversa não fazia sentido. Seu pai havia agido como se o contrato fosse a única solução para salvar a família da falência. Por que estaria questionando as intenções de Hakim? Continuou lendo. Hakim. Elias, seus problemas financeiros são reais ou não? Elias. São reais o suficiente, mas não tão desesperadores quanto eu fiz parecer. Yasmin. O que você quer dizer? Elias. Quero dizer que um pai às vezes precisa dar um empurrãozinho no destino. Você gosta dela, Hakim. Qualquer idiota vê isso, mas você é orgulhoso demais para admitir. Hakim. Isso é ridículo. Elias. É?
Então por que está disposto a pagar tanto por um contrato simples? Por que especificou que ela trabalharia na sua empresa? Por que insistiu que morasse na sua casa? Yasmin deixou o celular cair no chão, em choque. Seu pai havia mentido sobre a extensão dos problemas financeiros? Havia manipulado a situação para que ela e Hakim se conhecessem melhor? Yasmin? A voz de Hakim atrás dela a fez pular. O que aconteceu? Você está pálida. Ela se virou, segurando o celular com mãos trêmulas. Hakim, preciso saber a verdade. Sobre meu pai. Sobre os motivos reais para aquele contrato. A expressão dele mudou imediatamente. Você leu as mensagens. Li. Meu pai mentiu para mim? Hakim suspirou profundamente, sentando-se na beirada da cama. Yasmin, sente-se. Vou te contar tudo. Prefiro ficar em pé. Seu pai não estava completamente mentindo sobre os problemas financeiros. Ele realmente havia feito investimentos ruins. Tinha dívidas. Mas não estava à beira da falência completa, como fez parecer. Então por quê? Porque ele percebeu que eu estava interessado em você. Durante as negociações nos escritórios dele, ele notou como eu sempre encontrava desculpas para prolongar as reuniões quando você estava presente. Yasmin se sentou bruscamente na poltrona, processando a informação. Ele armou tudo? Não exatamente. A ideia do contrato foi minha. Mas quando propus, esperando que ele recusasse indignado, ele aceitou com uma condição: que eu tratasse você com o respeito que merecia. E você sabia que ele estava manipulando a situação? Comecei a suspeitar depois de algumas semanas. Elias fazia perguntas demais sobre como você estava se adaptando, se eu estava sendo gentil com você. Não eram perguntas de um homem desesperado, eram perguntas de um pai protetor. Yasmin se levantou abruptamente. Preciso falar com ele. Agora. Yasmin, espere. Não! Ela se virou para encará-lo. Hakim, eu vivi meses me sentindo culpada por ter vendido minha liberdade para salvar minha família. Sofri pensando que era um fardo financeiro e descubro que foi tudo um plano para nos juntar. Você está brava? Estou confusa, Eu não sei como me sinto. Karim apareceu na porta, claramente preocupado com as vozes alteradas. Aconteceu alguma coisa? Sim, disse Yasmin, pegando as chaves do carro. Descobri que meu pai é mais esperto do que eu imaginava. Yasmin, não vá dirigindo nesse estado, protestou Hakim. Então venha comigo, desafiou ela. Você também tem algumas perguntas para fazer ao meu pai. A viagem até a casa dos Alcântara foi tensa. Karim insistiu em ir junto, sentindo que algo importante estava acontecendo. Yasmin dirigia com determinação, enquanto Hakim tentava explicar os detalhes que havia descoberto sobre a manipulação de Elias. O pior é que funcionou, disse ela amargamente. Nos apaixonamos exatamente como ele planejou. E isso é ruim? Perguntou Karim do banco de trás. Não é ruim, suspirou Yasmin. É só complicado descobrir que sua vida amorosa foi orquestrada pelo seu pai. Encontraram Elias no jardim de sua casa, simples mas bem cuidada, regando as plantas como se não tivesse uma preocupação no mundo. Quando viu os três se aproximando com expressões sérias, seu rosto revelou que sabia exatamente por que estavam ali. Oi, minha filha, disse ele calmamente. Hakim, Karim, que surpresa boa. Papai, disse Yasmin sem preâmbulos. Você mentiu para mim. Elias colocou a mangueira de lado e se endireitou, encontrando os olhos da filha com serenidade. Menti sobre o quê? Sobre estar falindo, sobre não ter outras opções, sobre o contrato ser nossa única salvação. Ah, disse Elias simplesmente, vocês descobriram. Descobrimos? Repetiu Yasmin, incrédula. Papai, você manipulou nossa vida inteira. Manipulei duas pessoas teimosas que estavam claramente interessadas uma na outra, mas eram orgulhosas demais para admitir. Hakim se adiantou.
Elias, por que não me disse a verdade desde o início? Porque vocês dois precisavam de uma desculpa para se conhecerem direito. Akin, você estava interessado na Yasmin há meses, mas nunca faria nada porque ela era filha de um rival comercial. Yasmin, você admirava a determinação dele, mas o via como inalcançável. Isso não te dava o direito de decidir por nós, protestou Yasmin. Não decidi nada, disse Elias firmemente. Apenas criei uma oportunidade. Vocês dois fizeram suas próprias escolhas. Se apaixonaram por vontade própria. Construíram uma família por vontade própria. Karim, que havia observado toda a discussão em silêncio, finalmente falou. Vô Elias, você fez o mesmo que eu fiz. Todos se viraram para olhá-lo. Como assim? Perguntou Yasmin. Eu também manipulei vocês, admitiu Karim com um sorriso envergonhado. Quando apareci em São Paulo sem avisar. Mamãe não me mandou. Eu fugi de casa porque queria conhecer o papai e a Yasmin. Karim! Exclamou Akin. Eu sabia que se simplesmente pedisse para vir, vocês ficariam nervosos e formais. Mas se eu aparecesse como o filho problemático fugido de casa, vocês teriam que lidar comigo de verdade. Yasmin olhou entre pai, filho e sogro, percebendo o padrão. Então todos vocês manipularam a situação? Às vezes, disse Elias suavemente, o amor precisa de uma pequena ajuda para florescer. Mas e se não tivesse funcionado? Perguntou Akin. E se nós não tivéssemos nos apaixonado? Aí eu teria terminado o contrato em alguns meses e inventado alguma desculpa, disse Elias. Mas eu conheço minha filha e observei você por tempo suficiente para saber que tipo de homem é Akin. Vocês eram perfeitos um para o outro, só precisavam de tempo para descobrir isso. Yasmin se sentou no banco de jardim, rindo apesar de si mesma. Eu não acredito que fui manipulada pelo meu próprio pai. E eu não acredito que fui manipulado por um comerciante que eu achava que estava falindo, disse Akin, mas havia admiração em sua voz. E eu não acredito que todos nós fomos espertos o suficiente para conseguir o que queríamos, disse Karim, juntando-se a Yasmin no banco. Elias sorriu, claramente satisfeito com o resultado de seu plano. A questão é, vocês estão felizes? Yasmin olhou para Akin, que segurava sua mão, depois para Karim, que se encostava nela com carinho fraternal, depois para seu pai, cujos olhos brilhavam de satisfação. Estamos, admitiu ela, mas papai, nunca mais faça isso. Não preciso, riu Elias. Meu trabalho aqui está terminado. Naquela noite, voltando para casa, Yasmin refletiu sobre as revelações do dia. Talvez não importasse como havia começado, com manipulação, contratos ou jogos psicológicos. O que importava era onde haviam chegado. Uma família real, construída com amor verdadeiro. Sabe de uma coisa? Disse ela para Akin enquanto ele dirigia. Seu sogro é um gênio. Terrível, mas gênio, concordou ele. Lembra-me alguém que conheço. Quem? Você. Também é esperta demais para o próprio bem. É de família, riu Yasmin, colocando a mão sobre a barriga ainda lisa onde crescia seu bebê. Coitadinha desta criança, vai nascer em uma família de manipuladores. Vai ser o bebê mais esperto de São Paulo, disse Karim do banco de trás. E todos concordaram que isso provavelmente era verdade. 6 meses depois, a mansão em Higienópolis havia se transformado completamente. O que antes era um museu elegante de antiguidades árabes, agora fervilhava com a vida de uma família real. Uniformes escolares de Karim pendurados no corrimão da escada, livros de gestação espalhados pela mesa de centro e o som constante de risadas ecoando pelos corredores. Yasmin, agora com 6 meses de gravidez, observava da janela de seu escritório. Sim, Akin havia transformado um dos quartos em escritório exclusivo para ela, enquanto pai e filho jogavam futebol no jardim perfumado. Karim,
havia se mudado definitivamente para São Paulo, matriculado em uma escola próxima e claramente florescendo com a atenção paterna que tanto havia desejado. "Go!" gritou Karim, correndo com os braços abertos, enquanto Hakim fingia desespero dramático. "Impostor! Você mudou a posição do gol!" protestou Hakim, mas estava rindo. "Papai, você está velho demais para jogar contra um atleta da minha categoria", provocou Karim. "Velho? Eu vou te mostrar quem está velho." Yasmin sorriu, acariciando a barriga onde sua filha descobrira ser uma menina na ultrassom da semana anterior, chutava vigorosamente sempre que ouvia a voz do pai. Eles haviam decidido chamá-la de Laila, em homenagem à presidente da Associação Cultural, que havia sido a primeira a acreditar em seu amor. "Trabalhando ou só vigiando os meninos?" A voz de Soraya a fez se virar. "Um pouco dos dois", admitiu Yasmin. "Como foi a reunião com os fornecedores marroquinos?" "Excelente. Eles ficaram impressionados com sua proposta de parceria sustentável. Querem uma videoconferência na próxima semana." Yasmin havia criado sua própria divisão na empresa, focada em comércio justo e sustentabilidade. Os resultados haviam sido tão impressionantes que os sócios que antes questionavam sua presença agora competiam para trabalhar em seus projetos. "Soraya", disse Yasmin se virando na cadeira, "posso perguntar uma coisa?" "Claro. Você sabia sobre o plano do meu pai?" Soraya sorriu misteriosamente. "Yasmin, por que você acha que eu fui tão hostil com você no início?" "Porque você me via como uma oportunista. Eu via como uma ameaça aos muros que meu irmão havia construído ao redor do coração. Muros que eu ajudei a construir para protegê-lo de mais feridas. E agora? Agora vejo que, às vezes, os muros precisam ser derrubados para a pessoa poder respirar de novo." Naquela tarde, durante o almoço em família, uma tradição que haviam estabelecido religiosamente, Hakim fez um anúncio. "Tenho uma surpresa para vocês", disse ele, tirando uma pasta do lado da cadeira. "Outra viagem de negócios?" perguntou Karim. "Porque se for, eu quero ir junto desta vez." "Não é viagem", riu Hakim. "É isto." Ele colocou sobre a mesa um documento oficial. Yasmin leu o cabeçalho e sentiu lágrimas picar em seus olhos. "Adoção oficial?" sussurrou ela. "Para Karim", explicou Hakim, olhando para o filho. "Quero que você tenha meu nome legalmente. Quero que não haja mais dúvidas sobre você ser meu filho." Karim ficou em silêncio por longos momentos, lendo o documento. "Mas, e mamãe? Ela concordou?" "Conversamos por horas. Ela entende que você precisa disso e que eu preciso disso." "Papai!" A voz de Karim se embargou. "Você tem certeza?" "Nunca tive tanta certeza de nada na vida." Karim se levantou e abraçou o pai com força, e Yasmin viu anos de mágoa e abandono sendo curados naquele momento simples. "Agora somos oficialmente família", murmurou Karim. "Sempre fomos", corrigiu Hakim. "Agora só está no papel." Naquela noite, depois que Karim subiu para estudar, Yasmin e Hakim caminharam pelo jardim, onde tudo havia começado a mudar entre eles. As rosas damascenas estavam em plena floração, perfumando o ar com sua fragrância doce e intensa. "Yasmin", disse Hakim, parando próximo à fonte onde ele havia pedido sua mão meses antes. "Lembra quando você me perguntou se eu preferia amor ou conveniência?" "Lembro. Você disse que conveniência era mais segura. Eu estava errado. Conveniência é vazia. Amor é que é seguro, porque constrói uma base real para enfrentar qualquer tempestade." Yasmin se encostou nele, sentindo a solidez de sua presença. "E que tempestades você acha que vamos enfrentar?" "Não sei. Talvez Laila seja tão teimosa quanto a mãe. Talvez Karim queira ser jogador profissional. Talvez eu cometa erros tentando ser um pai melhor. Provavelmente tudo isso", concordou ela rindo. "Mas enfrentaremos juntos, como família."
Do quarto de Karim, chegou o som de música árabe. O garoto havia desenvolvido interesse pelas origens culturais da família e estava aprendendo oud com um professor que Hakim havia contratado. Ele está tocando a música que meu avô costumava cantar, murmurou Hakim, emocionado. A tradição continua, observou Yasmin, modificada, adaptada, mas continua. No domingo seguinte, realizaram a cerimônia de renovação de votos no jardim da mansão. Não foi uma festa grande, apenas as famílias e amigos mais próximos, mas foi real, de uma forma que o primeiro casamento nunca havia sido. Yasmin usou um vestido simples de seda cor champanhe, que acomodava sua barriga, enquanto Hakim estava elegante em um terno claro. Karim era o padrinho, orgulhoso em seu primeiro terno adulto. Yasmin, disse Hakim durante os votos que haviam escrito juntos, você me ensinou que contratos podem ser rasgados, mas compromissos do coração são eternos. Prometo ser o marido que você merece e o pai que nossos filhos precisam. Hakim, respondeu ela, você me mostrou que às vezes o amor chega disfarçado de outras coisas. Contratos, conveniência, necessidade. Mas quando é real, transcende qualquer disfarce. Prometo construir com você uma família baseada em verdade, respeito e muito, muito amor. Quando se beijaram, Karim gritou, finalmente, tão alto que todos riram, incluindo o juiz de paz. Durante a festa simples no jardim perfumado, Elias se aproximou de Yasmin. Minha filha, disse ele, estou orgulhoso de você. Mesmo sabendo que descobri seu pequeno esquema, especialmente por isso, você não apenas aceitou o amor que chegou até você, lutou para torná-lo real e verdadeiro. Aprendi com o melhor, disse ela, abraçando o pai. Quando a noite chegou e os convidados foram embora, Yasmin, Hakim e Karim se sentaram na varanda, observando as estrelas no céu paulistano. Sabe, disse Karim pensativamente, quando eu era pequeno, costumava pedir nas estrelas cadentes por uma família de verdade. E conseguiu, disse Yasmin, segurando sua mão. Conseguimos todos, corrigiu Hakim. Yasmin, você salvou não apenas minha empresa com suas ideias, não apenas meu coração com seu amor, você salvou nossa família. Nós nos salvamos mutuamente, disse ela suavemente. Leila escolheu aquele momento para dar um chute especialmente forte, fazendo Yasmin fazer uma careta. Ela concorda, riu Karim, colocando a mão na barriga da madrasta. Tia Laila aprova a família. Ela não é sua tia, é sua irmã, corrigiu Hakim. Ainda é estranho, admitiu Karim, mas é o tipo bom de estranho. Naquela noite, deitados em sua cama, agora dividiam o mesmo quarto como um casal de verdade, Yasmin e Hakim planejavam o futuro. A empresa está indo bem, Karim está feliz na escola, o bebê está saudável, listou Hakim. Acho que finalmente conseguimos equilibrar tudo. Hakim Al-Mansur, disse Yasmin com fingida seriedade. Você acabou de desafiar o destino. Agora alguma coisa vai dar errado. Se der, enfrentaremos juntos. Como você tem tanta certeza? Por quê? Disse ele, beijando sua testa. Aprendi que amor verdadeiro não é sobre evitar problemas. É sobre ter certeza de que, aconteça o que acontecer, você não enfrentará sozinha. E se nossa filha herdar a personalidade teimosa da família? Então Karim vai ter muito trabalho como irmão mais velho, riu Hakim. E se ela quiser ser empresária como a mãe, então vou ter duas mulheres inteligentes mandando em mim. Posso lidar com isso. E se... Hakim a silenciou com um beijo suave. Yasmin, para de criar problemas hipotéticos. Vamos enfrentar os reais quando chegarem. Do quarto ao lado, ouviram Karim praticando oud, a melodia árabe ecoando suavemente pela casa. Era uma música que contava sobre viajantes que encontram lar em terras distantes, sobre famílias que se formam não apenas por sangue, mas por escolha. Ele toca melhor que eu tocava na idade dele, murmurou Hakim.
Você toca oud? Tocava. Meu avô me ensinou antes de morrer. Parei depois que ele se foi. Talvez seja hora de voltar. Laila precisa aprender as tradições da família. Nossas tradições, corrigiu ele. Árabes e brasileiras, misturadas como tudo mais em nossa vida. 3 meses depois, Laila Al-Mansur chegou ao mundo numa manhã de outubro perfumada por jasmim. Pesava 3,2 kg, tinha os olhos escuros do pai e o temperamento determinado da mãe, demonstrado pelo vigor de seus protestos ao sair do conforto do útero. Karim foi o primeiro a segurá-la depois dos pais, seus 17 anos desaparecendo completamente enquanto observava a irmã minúscula. Ela é perfeita, sussurrou ele. Oi, princesa. Eu sou seu irmão mais velho. Vou te ensinar tudo sobre futebol e como irritar o papai. Não vai ensinar nada sobre irritar ninguém, protestou Hakim, mas sua voz estava embargada de emoção. Vai sim, disse Yasmin, observando a cena com lágrimas de felicidade. É direito de irmão mais velho. Nos meses que se seguiram, a vida na mansão Al-Mansur se reorganizou ao redor da pequena Laila. Hakim surpreendeu a todos, se revelando um pai completamente diferente da segunda vez. Presente, atencioso, disposto a trocar fraldas no meio da madrugada e cantar canções de ninar em árabe que sua avó lhe havia ensinado décadas antes. Você mudou, observou Yasmin uma noite, vendo-o embalar Laila para dormir. Aprendi com meus erros, disse ele simplesmente. Com Karim, eu achava que ser provedor era suficiente. Agora sei que ser presente é o que importa. E Karim, como está lidando com não ser mais filho único? Melhor que eu esperava. Ontem o ouvi no telefone com a mãe, contando que estava ensinando Laila a reconhecer sua voz. A empresa continuava prosperando sob a liderança conjunta de Hakim e Yasmin. A divisão de sustentabilidade que ela havia criado se tornara modelo para outras empresas do setor, e convites para palestras chegavam semanalmente. Yasmin, disse Roberto Mansur, o sócio que mais havia questionado sua presença inicialmente, durante uma reunião. Preciso admitir que estava errado sobre você. Em que sentido? Achei que era nepotismo quando Hakim a promoveu. Agora vejo que foi puro instinto empresarial. Você triplicou nossos lucros em menos de 1 ano. Obrigada, Roberto, mas não foi só meu trabalho. Hakim me deu a confiança e a liberdade para implementar as ideias. É uma parceria e tanto, observou ele, nos negócios e na vida. Na verdade, era exatamente isso que Yasmin mais amava em sua vida com Hakim. A forma como conseguiam ser parceiros em tudo, complementando as forças um do outro, cobrindo as fraquezas mútuas. 1 ano depois do nascimento de Laila, eles organizaram uma festa no jardim para comemorar o aniversário da menina. O espaço, que antes era formalmente simétrico, agora tinha brinquedos espalhados entre as rosas, uma rede pendurada entre 2 árvores, onde Karim costumava ler para a irmã, e um pequeno playground que Hakim havia mandado instalar. Olha como nossa vida mudou, disse Soraya para Yasmin, observando Hakim empurrar Laila no balanço enquanto ela gargalhava com puro deleite. Para melhor? Perguntou Yasmin. Definitivamente para melhor. Esta casa estava morta antes de você chegar. Agora está viva. Estava apenas esperando pela família certa para preenchê-la. Durante a festa, Elias se aproximou de Hakim com uma expressão séria. Genro, disse ele, preciso pedir desculpas. Por quê? Por ter manipulado vocês dois. Sei que causou sofrimento desnecessário no início. Hakim riu, balançando a cabeça. Elias, se você não tivesse manipulado, eu provavelmente teria deixado o orgulho me impedir de conhecer Yasmin de verdade. Você me deu a desculpa que eu precisava para tê-la na minha vida. E agora? Agora não preciso de desculpas, só de amor. Naquela noite, depois que todos foram embora e Laila finalmente adormeceu exausta de tanta atenção,
Yasmin e Hakim se sentaram na varanda onde haviam renovado os votos. Sabe, disse ela, às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. Por quê? Porque começou como uma mentira e se tornou a coisa mais verdadeira da minha vida. Não foi mentira, corrigiu Hakim. Foi estratégia, estratégia do coração disfarçada de contrato comercial. Você acha que Layla vai entender nossa história quando crescer? Acho que vai achar romântico. Uma princesa que se casou com um príncipe teimoso e o ensinou a amar de verdade. E o filho adotivo que completou a família. Karim vai fazer questão de contar sua versão da história, riu Hakim. Provavelmente vai dizer que foi ele quem nos ensinou a ser família. E ele não estaria errado. Do quarto de Layla chegou um choro suave. Ambos se levantaram automaticamente, mas Hakim gesticulou para Yasmin permanecer sentada. Eu vou, disse ele. Você descanse. Yasmin o observou subir as escadas, depois olhou para o jardim perfumado onde tudo havia começado. As rosas damascenas balançavam suavemente na brisa noturna, testemunhas silenciosas de uma transformação que havia começado com conveniência e florescido em amor verdadeiro. Seu celular buziu com uma mensagem de Karim, que estava passando o fim de semana com a mãe em Recife. Papai mandou foto da Layla dormindo. Ela é igualzinha a você quando era bebê. Mal posso esperar para voltar e ensinar ela a chutar bola. Amo vocês. Yasmin sorriu, digitando de volta. Ela te ama também, irmão. Estamos esperando você voltar para casa. Casa. Aquela palavra havia ganho um significado completamente novo. Não era mais apenas um lugar onde morava por contrato, mas o centro de uma família real, construída com amor, paciência e a disposição de 3 pessoas de abrirem seus corações para algo maior que eles mesmos. Quando Hakim voltou da nursery, encontrou Yasmin adormecida na varanda, um sorriso suave nos lábios. Ele a cobriu delicadamente com uma manta e se sentou ao seu lado, observando as estrelas no céu paulistano. 2 anos antes, ele era um homem solitário que acreditava que contratos eram mais seguros que promessas. Agora era pai de 2, marido apaixonado e parte de uma família que havia crescido organicamente ao redor do amor que ele havia aprendido a aceitar e retribuir. O jardim perfumado sussurrava no vento noturno, carregando promessas de futuros ainda não escritos, de aventuras ainda não vividas, de amor ainda a ser descoberto e redescoberto a cada dia. E no coração da mansão em Higienópolis, uma família dormia em paz, segura no conhecimento de que havia encontrado seu lugar no mundo, não através de contratos ou conveniência, mas através da escolha diária de amar e ser amado. Yasmin e Hakim nos mostraram que o amor verdadeiro pode nascer mesmo nas circunstâncias mais inesperadas, transformando um simples contrato em uma família real cheia de carinho, perdão e segundas chances. Então, se esta história tocou seu coração de alguma forma especial, deixe aquele like, porque histórias assim precisam ser compartilhadas para lembrar que o amor sempre encontra um jeito de florescer. E me conte nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. Foi quando Hakim pediu perdão ao filho quando Yasmin descobriu a gravidez? Ou talvez quando o pai dela revelou que havia orquestrado tudo por amor? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que finais felizes existem mesmo na vida real. E se inscreva no canal, porque aqui você sempre encontrará histórias que provam que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo e transformar até os corações mais fechados em lares cheios de esperança e felicidade.